Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o review do episódio 2 da segunda temporada do WWE Unreal, ou WWE Surreal, como eles estão chamando aqui no Brasil. Tem coisa importante aqui, tem coisa que novamente parece que a WWE está criando uma narrativa pra cima da gente, então é importante a gente dar uma analisada no episódio. Se você não quiser ter spoilers do episódio, vá lá na Netflix, assiste o episódio e depois volta para a gente conversar, beleza? Então, vem com a gente, mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, se inscreva aqui no canal. Falta pouco mais de 100 pessoas para a gente chegar a 10 mil inscritos. Então se inscreve aí, vem se juntar a gente nessa jornada. E também não deixe de fazer as outras coisas, em especial também senta o dedo no like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo, beleza? Então vamos embora para mais um resumo do Unreal Episódio 2, Temporada 2. Esse segundo episódio ele é centrado no R-Truth e na Naomi. Por que, que esse episódio ele foi centrado nessas duas pessoas? Porque a WWE ela traçou um paralelo narrativo entre a questão contratual do R-Truth e a saída da Naomi. Apesar de que foram duas situações bem diferentes. Né? No caso do R-Truth, o que o episódio deixa muito claro é que, pelo menos na posição da WWE, e aí o R-Truth meio que ele concorda sem concordar. A história é de que o contrato do R-Truth iria vencer. Eles dois, a WWE e o R-Truth, os dois polos, não estavam certos da diferença dos valores. E por conta disso, a WWE chegou e disse: olha, beleza, então nós não vamos renovar o seu contrato. ah, e é isso, a gente vai deixar o seu contrato correr. O R-Truth achou ele estava sendo mandado embora naquele exato momento. E aí isso motivou ele a postar no Twitter que ele havia sido mandado embora da companhia. Né? E aí o relato do R-Truth, né, vai contar um pouco da amizade dele com o Road Dogg Jesse James, né, lembrando a história, né, e eles contam um pouco da história. O Road Dogg ele foi fazer um show lá em Memphis, na Memphis Championship Wrestling, e lá ele encontrou o R-Truth, né? E ele achou tão inovador um lutador que vinha e fazia rap e tudo mais, que ele decidiu chamar o R-Truth para poder trabalhar com ele lá na WWE. O R-Truth estava prestes a desistir da luta livre, ele que era um cantor de rap que descobriu a luta livre, mas ele não estava sentindo que ele teria uma carreira. Né? Haviam dito para ele que em 6 meses ele talvez fosse aparecer em rede nacional, ou seja, na WWE, mas a coisa não aconteceu. E ele estava prestes a desistir quando o Road Dogg apareceu lá para fazer um show, gostou do R-Truth e chamou ele para poderem trabalhar na WWE. E originalmente eles fizeram uma dupla. O Road Dogg com o R-Truth, que na época se chamava de K-Quick. Eles chegaram a fazer uma música, né? E era a música de entrada dos dois. E eles fizeram essa dupla na WWE. Eu particularmente não lembrava dele. Eu lembro dele aparecendo no Royal Rumble de 2001, mas eu não lembrava dele fazendo dupla com o Road Dogg nessa época, tá? Isso muito em função do fato de que o final de 2000 eu só consegui baixar alguns episódios e eu recebi alguns episódios em fita cassete. Então, esse período, até o Royal Rumble de 2001, eu não tenho muita. Não me lembrava de ter visto muitos episódios do Monday Night Raw. A partir de 2001 é que eu comecei a baixar com maior constância, e aí sim eu consegui ter acesso a esses conteúdos da WWE. Mas, enfim, eles vão mostrar um pouco da jornada do R-Truth. Eles não mencionam que o R-Truth passou um tempo na TNA, tá? Isso é importante. A TNA é totalmente ignorada nessa série. E aí, eles vão mostrar como é que hoje em dia o Road Dogg nos bastidores, no criativo, às vezes ele vai ter dificuldade de afastar as suas emoções em relação ao R-Truth, né? Que inclusive ele meio que, acho que durante o episódio, ele meio que dá ao R-Truth o benefício de ter ajudado ele a se livrar das drogas. Porque na época da Attitude Era, o Road Dogg teria atuado muitas vezes sob influência, né? Enfim, o fato é que um ajudou o outro na sua carreira, né? E aí eles vão comentar um pouquinho sobre a sequência do R-Truth na companhia.
né, falando sobre o início da rivalidade com o John Cena no Backlash, quando o John Cena dá aquele "ei, ei" na mesa lá da entrevista coletiva. Depois a gente vê o criativo decidindo colocar a luta entre o John Cena e o R-Truth, né? Essa luta iria acontecer num Saturday Night Main Event. E aí, nessa jornada, nós vemos o Road Dogg falando que o R-Truth queria cortar as tranças. Então, já naquela época, ele queria cortar as tranças. E aí ele sugere que na entrada do Cena com o Truff entre de capuz, puxa o capuz e revele a cabeça sem as tranças. E aí o Triple H ele pergunta, tá, mas o que que isso nos traz, assim? O que que isso vai fazer o John Cena ficar com medo, né? E aí o Road Dogg fica chateado, né? Ele meio que bate na mesa, pô, ele não tá sendo ouvido no criativo e tudo mais. Mas o fato é e acaba que ele não entra com as tranças, né. Ele faz a luta com o John Cena, tal, tem aquele pop do público, ele vem com a camisa do Ron Cena e tudo mais, o John Cena até se surpreende, parece que ele não sabia que o Arthur entraria com a música e com a roupa dele e tudo mais. Enfim, depois disso, o show entra na questão contratual, e aí eles traçam uma timeline do que aconteceu. No dia 1º de junho, acontece uma quebra nas conversas. Na verdade, já havia quebrado a comunicação nas conversas. O Triple H fala que os dois estavam muito longe em números. Geralmente, esses números são valor do contrato por ano e quantos anos o contrato vai ter. Né? Como o Arthur já está com mais de 50 anos, provavelmente a WWE queria um contrato com valor menor e mais curto. E o Arthur queria um contrato com valor maior e mais longo. Como eles dois não estavam chegando nem perto dos números, acabou que a comunicação foi para o espaço e aí a WWE chegou pro Truth e falou: olha, então nós vamos deixar o seu contrato vencer. É isso. Quando isso acontece, o Arthur chegou e falou: tá, vocês estão me mandando embora, é isso? Né? E aí ele diz que entendeu que ele estava sendo mandado embora, e aí foi quando ele soltou o tweet. Então fica claro no episódio que, na verdade, ninguém falou para ele que havia sido mandado embora. Disseram que o contrato dele seria deixado vencer. E o Arthur foi e mandou o tweet que acabou atingindo todo mundo. Ele manda uma mensagem para o Road Dogg ele recebe a mensagem e manda um tweet logo depois, né? E aí nesse tweet ele critica os almofadinhas dos bastidores, que é quem lida com o contrato, né? E aí o Triple H ele vai justificar a situação. Só que, cara, essa parte eu achei legal. Quando eles foram mostrar o Triple H falando, o Triple H gagueja. O Triple H gagueja, tá? Quando ele vai falar que eles estavam longe do contrato, os valores, não sei o que tal, você vê que esse assunto incomodou o Triple H. E por que que é importante falar isso? Porque depois é dito que o contrato só foi fechado quando o Nick Khan entrou em jogo. Tá? Então, assim, por que que a gente fala isso? O Triple H, ele hoje, ele não é o maioral da WWE. Ele é o Chief Content Officer. Ele é o chefe do criativo, é o chefe de conteúdo. Nem chefe do criativo, ele é chefe do conteúdo da WWE. Ele não é o chefe de relações com talentos. Ele não é o CEO da companhia. Então a gente. Só que isso é uma culpa dele. A gente associa ele como sendo o manda-chuva da WWE, mas isso é por culpa dele, que vive o tempo todo se colocando à frente, como se ele fosse o manda-chuva da WWE. Enfim, o fato é que nessa confusão, é, o público começa a pedir pelo Arthur, e o Triple H diz o seguinte: olha, se o público pede, nós devemos atender. É engraçado ele falar isso, porque com relação ao Karrion Kross, ele não atendeu o público, né? O público pediu o Karrion Kross depois da WrestleMania, a WWE deixou o Karrion Kross, o contrato dele vencer no SummerSlam, e eles não trouxeram o Karrion de volta. Importante que se diga, mas o Arthur trouxeram. O Arthur, ele tem, assim, e durante o show é mostrado, ele tem um carinho muito grande, tanto dos fãs quanto do backstage, dos bastidores, dos lutadores e das lutadoras. Ele tem um carinho muito grande. Então, talvez isso tenha sido a diferença. Que a WWE talvez percebeu que o Arthur agrega mais para a companhia como um todo do que o Karrion Kross, que agregava mais como um talento. E eles não viam muita solução para a persona do Karrion Kross. Enfim, uma coisa que é revelada no show é que o contrato do R-Truth só foi fechado, efetivamente, a renovação do contrato
só foi fechada no dia do Money in the Bank. A conversa que ele teve com o Nick Khan, o Nick Khan tranquilizou ele, e aí ele fechou o contrato no dia. Por isso que pouca gente sabia que ele iria voltar. Quem sabia? John Cena, Cody Rhodes, o próprio Triple H, eu acho que o Michael Hayes e o outro camarada lá que tá sempre lá, tá sempre lá no topo. Então, era 5 ou 6 pessoas que sabiam do retorno dele. O Triple H ele foi falando aos poucos durante o dia. Ele fala com o Bobby Roode, que era o cara que era o agente da luta, e aí ele fala com o Bobby Roode. Ele ia falar com o Logan e com o Jay, mas ele não encontra os dois antes deles irem pro ringue. E eles também não contam pro Michael Cole. A ideia era contar pro Michael Cole e pro Pat McAfee, mas no final das contas parece que o Nick Khan ia falar com o Pat e o Triple H ia falar com o Michael. Mas o Nick Khan fala, pô, mas olha só, a reação do Michael Cole com o retorno do CM Punk foi muito boa. Realmente, ele ficou calado e apenas jogou fora o lápis, né? E aí ele disse o seguinte, olha, vamos de repente deixar o Michael Cole no escuro. E aí o Triple H fala, é verdade, o Michael Cole ele prefere ficar assim, porque ele prefere ter uma reação mais genuína. Então a reação do Michael Cole com o retorno do R-Truth foi completamente genuína, né? E aí vem o gênio do Michael Cole, que ele fala aquela frase antológica, né? You want truth, you got the truth, né? E aí vem o Wade Barrett fala, you can't handle the truth, né? Então é aquela coisa, né? Do Michael Cole brincando com todos os gritos do pessoal, né? We want truth, né? Então o Michael Cole reagiu a isso. Então daí vem também a genialidade do narrador que conseguiu reagir ao retorno do R-Truth sem saber que ele tinha voltado. Enfim, o R-Truth ele se escondeu durante o show inteiro com cartaz, só 6 pessoas sabiam. O Jay Uso o Jay Uso e o Logan Paul só ficaram sabendo depois, na hora, né? E aí depois eles reagem, né, nos bastidores e tudo mais. E aí, uma grande informação que foi comentada no episódio é o do porquê que o R-Truth resolveu cortar as tranças. E essa eu vou deixar pra vocês, tá? Essa aí eu não vou dar spoiler pra vocês não, vocês vão lá no episódio e assistam. Se vocês resolveram assistir o meu resumo primeiro para depois assistir o episódio, vai lá, assiste o episódio na Netflix e me agradeçam porque é impagável o motivo pelo qual o R-Truth cortou as tranças, tá? Mas o fato é que eles fazem um paralelo dessa situação do contrato do R-Truth com a situação da Naomi que deixou a WWE em 2022. E aí eles vão falar da Naomi, né? Porque o episódio é do R-Truth e da Naomi. E aí, eu achei que foi um fio narrativo muito frágilzinho. Por quê? Porque a Naomi não estava com o contrato vencendo em 2022. Ela simplesmente chutou o balde, tá? Ela chutou o balde. Existia um outro chefe de relacionamento com talentos em 2022. Eu vou pausar o vídeo agora rapidinho só para tentar descobrir quem era, tá? Bom, eu acabei de ver aqui quem era o chefe de relacionamento de talentos quando a Naomi e a Sasha Banks saíram da companhia. Elas deixaram a companhia no dia 16 de maio de 2022, no Monday Night Raw, ao vivo. Inclusive, as câmeras mostraram as duas saindo com as suas malinhas, tá? Elas deixaram a companhia e quem era o chefe de relacionamento de talentos na época era o John Laurinaitis, porque o CEO ainda era o Vince McMahon na época. O Vince, ele deixa a companhia em junho, né? Originalmente, a primeira saída do Vince McMahon é em junho, semanas depois. Então, possivelmente, se elas tivessem segurado mais um tempinho, elas teriam ficado na WWE, porque saiu o John Laurinaitis. Quando chega em junho, começa com o Bruce Prichard, quando o Vince McMahon sai, o Bruce Prichard fica como relacionamento de talentos e depois o Triple H fica, tá? Quando tem a mudança lá, que o Nick Khan assume com a Stephanie McMahon como CEO e tudo mais. Então, isso é importante a gente notar. Eles mostram imagens da Naomi com a Sasha Banks, mas a Sasha Banks ela não é mencionada pela Naomi, ela é mencionada pelo Ed Koskey, tá? A Naomi ela não diz por que ela deixou a companhia em 2022, apenas fala que muitas coisas aconteceram no dia, e aí elas, frustradas, pegaram o cinturão de duplas, botaram
nas mãos do chefe de relacionamento de talentos da companhia, o John Laurinaitis, e aí elas vão embora. O Ed Koskey, ele explica exatamente o que foi o catalisador, tá? Porque, obviamente, frustração já tinha muito tempo. Ele diz que naquela noite ia ter uma luta de 6 lutadoras pelo posto de desafiante número 1 ao título do Monday Night Raw, o título feminino do Monday Night Raw. Seria o equivalente ao Campeonato Mundial Feminino de hoje. E nessa luta, a Sasha Banks e a Naomi teriam que lutar uma contra a outra. Tá? Eram 3 duplas que iriam se enfrentar. E aí a Sasha Banks e a Naomi não se sentiam confortáveis de se enfrentar. E nessa época existia uma desvalorização muito grande do título de duplas, tá, femininas. Ele mal era defendido. E aí elas se irritaram com o criativo, obviamente devem ter batido boca com o John Laurinaitis, e aí elas entregaram os cinturões, tá? Devem ter batido boca com o criativo também na época. Entregaram os cinturões, pegaram as malinhas delas e foram embora. E as câmeras mostraram isso, tá? As câmeras ao vivo mostraram a Sasha Banks e a Naomi indo embora. Isso é importante por quê? Porque não tem nada a ver com a situação do R-Truth. O contrato ia vencer. Inclusive, na situação do R-Truth, o próprio Road Dogg ele diz o seguinte, cara, em matéria de negócios, fazia sentido mandar o R-Truth embora. Por causa da idade e da recompensa. Você está pagando muito caro por uma pessoa que não vai trazer resultados pro show, pro ringue. A grande questão, no caso do R-Truth, é o intangível que ele traz para a moral de bastidores, ali conversa com os atletas e poderia ajudar de outras formas. Ele podia ser um agente, né? Ele podia ajudar no criativo. O R-Truth poderia ter ajudado de outras formas. No caso da Sasha Banks e da Naomi, elas chutaram o balde. E a própria Naomi fala isso, que elas chutaram o balde. Tá? Uma coisa que a WWE não menciona, que eu acho um pecado, e considerando o acordo criativo que eles têm, eles poderiam ter mencionado, é o fato de que a Naomi se reinventou na TNA. A Naomi sai da WWE, vai pra TNA como Trinity, e lá ela faz história e ganha o campeonato mundial da TNA, o campeonato de nocaute da TNA, o campeonato feminino. Né? Um campeonato que ela já havia ganho na WWE, mas que ela já estava há um bom tempo sem ganhar. E aí ela ganha uma nova confiança na TNA e é o sucesso dela na TNA que faz a WWE chamar ela de volta. E aí ela volta no Royal Rumble de 2024. Né? E aí, aqui, um detalhe que é importante dessa história toda, que é mencionada, é que o Hunter fala que ele não estava cuidando do main roster na época. Ele tá querendo dizer o seguinte, cara, me tira dessa rabuda aí. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com a Sasha Banks e com a Naomi, tá? Faz sentido. Na época ainda era o Vince McMahon. O Triple H eu acho que ajudava no criativo do main roster, mas ele ainda focava um pouco na NXT. Só quando o Vince sai da companhia é que o Triple H ele assume o criativo do main roster e o Shawn Michaels assume o criativo da NXT. E aí é quando eles resolvem acabar com a NXT 2.0, voltam para a NXT atual e tudo mais. Alguns detalhes, tá? Um outro detalhe que foi revelado sobre a Naomi, por que ela passou a usar aquelas faixas de caution, né? Aquela montoeira de faixinha de caution. Referência à cena do crime dela ter empurrado a de carga no carro. Né? A cena foi cercada por fitas, né? E aí foi daí que veio a história dela se usar as vestimentas dela serem aquela montoeira de fitas, tá? Eles também mencionam que foi o fato da Naomi ter crescido muito como vilã e garantiu a ela o Money in the Bank, né? Eles decidem dar o Money in the Bank pra ela por conta disso. E ela vai lidar com esta situação ali, crescendo e se tornando uma main eventer e ganhando o Money in the Bank. O episódio 2, ele para no ponto do Money in the Bank, ou seja, ele para com a Naomi ganhando Money in the Bank. Ele não vai citar ainda o Cashin. Como eu tô fazendo os reacts, logo depois que eu vejo os episódios, a gente vai ver como é que essa situação do Cashin vai ser tratada. Obviamente vai ser falando da Io Sky, tem um episódio que fala só da Io Sky. Tá? Mas é importante que a gente note que a construção da Naomi como uma main eventer claramente teve muito em função da forma como ela conseguiu construir essa persona de vilã.
fica muito claro no episódio que a WWE ela resolveu empurrar a Naomi pelo sucesso que ela conseguiu como a persona vilanesca que ela fez. E isso, assim, o grande motivador da mola de sucesso da Naomi foi ela mesma, porque ela realmente foi uma excelente atriz como vilã. Acho que é o Michael Hayes que chega a falar, pô, é interessante porque a gente ficou com medo de tornar a Naomi como vilã, porque ela é uma excelente pessoa na vida real, é muito gente boa tal. Só que geralmente essas pessoas gente boas é que se tornam as melhores vilãs. Né? Então, assim, a WWE realmente reconheceu que a Naomi tinha crescido assustadoramente, resolveu dar uma money in the bank pra ela, e depois a gente viu as consequências, tá? Então, o episódio da segunda temporada termina aqui. O que eu vou dizer pra vocês, assim? Esse episódio, particularmente na situação do R-Truth, me pareceu que teve algumas tentativas da WWE de corrigir os rumos, tá? Claramente, durante a entrevista, o Arthur não estava muito confortável com essa ideia de que ele não tinha sido mandado embora. Porque, cara, convenhamos, se a companhia chega para você e fala, nós não vamos renovar o seu contrato, o que você entende? Que você está sendo mandado embora, né? Não tem essa de, uma coisa é eu te demitir, outra coisa é eu não renovar teu contrato. Cara, na luta livre, uma coisa e a outra são exatamente iguais, né? Então, o Arthur, ele tinha total e completa razão de achar que ele tinha sido mandado embora. Eu só acho que ele foi meio precipitado de ter mandado a informação naquele momento e não quando o contrato dele vencia. E talvez essa tenha sido a grande sacada. Eu acho que o Arthur ele foi muito inteligente. Talvez na impetuosidade dele, ele foi muito feliz em mandar o tweet do jeito que ele mandou. Porque fez com que todo mundo se revoltasse, porque pegou todo mundo de surpresa. Né? Se tivesse sido numa situação que tivesse sido saído algum vazamento do tipo, olha, o contrato do Arthur não vai ser renovado e tudo mais, não teria tido o impacto que teve. E as pessoas não teriam se voltado contra a WWE e não teria exigido a volta do Arthur. Tá? Com relação, novamente, às tranças cortadas do Arthur, não foi uma decisão criativa da WWE, veio do Arthur e o motivo eu vou deixar para vocês assistirem lá no episódio. Eu tenho certeza que vocês vão se escangalhar de rir quando vocês verem o motivo pelo qual o Arthur resolveu cortar as tranças. Bom, então é isso, minha gente. Terminamos aqui o resumo do episódio 2. Eu achei um episódio legal, achei um episódio interessante. Eles mostram os bastidores da Naomi, não mostram ela ficando sabendo de gravidez nem nada. Conta um pouquinho da história dela com o Jimmy. Legal o episódio. Contou um pouquinho da história dela. O Arthur também contou um pouquinho do desejo dele de cantar e tudo mais. Então eu achei legal, porque mostrou um pouquinho dos bastidores da vida deles. Então, agora a gente vai para o episódio 3. O episódio 3 vai falar da Division, da surgimento da Division. Aí a chapa vai esquentar, vai ter muita coisa que vai ser interessante da gente ver. Então eu aguardo vocês para a gente poder falar do episódio 3, beleza? Enquanto não sai ainda o resumo do episódio 3, que eu tenho que assistir agora, eu vou deixar vocês com algumas opções aqui na tela para que vocês possam continuar assistindo e maratonando os nossos vídeos. E também não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixe seu hype, porque tudo isso ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, beleza? Então, aguardem o episódio 3. A gente se vê do outro lado nos outros episódios. Um grande abraço. Até a próxima.